a figura da cabeleira, a gente vai entender por que isso é chamado de seção reta. Eu tenho aqui o espaço N, eu tenho as fibras, né, de N, um S, aqui o E, né? O E é o espaço das fibras, o N é a variedade composta P. Né? Uma seção reta é um mapa suave que satisfaz a identidade. Π de S é igual a identidade em N. Né? A identidade em N, né, é o próprio P. Então, SP tem que ser o elemento de π-1. O que é π-1 de P? É isso aqui. Então, o S de P é um elemento dele. Se eu fizer isso em cada fibra, eu vou ter um corte, né, de todas as fibras, vou ter uma seção. Seção no sentido de seccionar, né? Certo? Então, a seção de uma fibra, o S de P, vai ser um ponto da fibra. Por isso que é chamado de seção reta. O mapa suave, né, de NE, é um mapa de todos os cortes das fibras. Conjunto de todas as seções. O conjunto de seções de N, então, vai ser o gama NE. Vai ser o empilhamento desses cortes. Né? Aqui é o gama de N. Depois dessa dimensãozinha muito resumida sobre os fibrados, vamos voltar à vaca fria. Ou melhor, vamos falar em exemplos, né, que é sempre importante. Você já é fibrado, onde o M, a variável de base, é S1. S1 é o círculo, né? A fibra típica é o F igual a menos 1 ao intervalo, né? Fechado, menos 1, 1. Seja uma cobertura aberta de S1, 0, 2π, e menos π e π, e seja a interseção do 1 e o 2, dada por A e B, onde A é 0, é o aberto de 0 a π, e o B de π a 2π. Eu construo as trivializações, vocês observam, trivializações são aquelas representações onde as funções de transição são escritas por seu nome unidade. Né? Então elas vão ser dadas através de φ1 menos 1 de 1 igual a 0t, e também φ2 menos 1 de 1, identicamente gamão, θ e t, onde o θ pertence a e o t a F. Ou seja, o θ está nesse intervalo e o t está na fila. Né? Intervalo menos 1 a 1. Então, a função de transição, como eu disse, é um mapa de identidades de P e T, de ponto de F e ponto de F. Resulta, então, duas escolhas só para B. Para as φ1 de B. Tá? Que vão ser 0, intervalo de 0 a t, ou de 0 menos t. No primeiro caso, a função de transição em B é simplesmente um mapa de identidade, né? De P e T. Tá? No segundo caso,
sinal menos aqui. Então, no primeiro caso, as duas partes dos fibrados locais são coladas formando um cilindro, como mostra a figura A. No segundo caso, que eu tenho um sinal menos, né, de vírgula, o elemento que está no espaço F, resulta uma fita de médios, como na fibra B. Portanto, o cilindro é um fibrado trivial, porque a função de estrutura é a identidade, S1 vezes F, que possui grupo de estrutura trivial, G igual ao conjunto Z, onde é o mapa de identidade de F para F. Já a fita de médios, ela possui um grupo de estrutura, né, não trivial, é G. Em que o G faz a mudança de sinal de T, mas o G2 é igual à identidade. Mas, como o grupo de estrutura não tem funções de estrutura, pode se escrever simplesmente a identidade, ele não é um grupo trivial. Logo, a fita de médios é um fibrado não trivial. Tá? Então, um exemplo simplesmente de um fibrado clássico. Tá? Mais clássico do que a fita de médios. Difícil, seguindo então. Já em mecânica quântica, o espaço M, né, é substituído, o espaço M, você lembra que lá na mecânica clássica é a variedade de Poisson, né, o espaço de fase. Na mecânica quântica, o espaço de fase, o espaço M, é substituído pelo conjunto de raios do espaço de Hilbert complexo. Né? O espaço das funções em M passa a ser a álgebra dos operadores, não necessariamente limitados, em V. Né? Um exemplo do operador não necessariamente limitado. O operador X, o operador de posição. Então, o X não tem limite. A evolução temporal do operador A, nessa álgebra, é dada através dessa equação de operadores, ou a equação de Heisenberg, né, de evolução do operador. Esse operador H que aparece aqui, lá apareceu um HCl, o HCl é ácido clorídrico. É o Hamiltoniano clássico. Aqui é o H, que é o vai ser o Hamiltoniano quântico. Também pertence, claro, a essa álgebra, né, dos operadores sobre V. Analogamente àquele exemplo que a gente viu da partícula que se move sobre a reta, né, lançamentos, no caso de uma partícula quântica que se move ao longo do eixo R, V vai ser o espaço L2R das funções de Q e quadrado somável. Né? Ele é de Lebesgue, em vez das coordenadas P, eu vou ter os operadores que correspondem às funções coordenadas clássicas. Né? Então eu vou ter essa definição de operadores feita desta maneira. O Q continua sendo a explicação, mas o P agora é um operador diferencial complexo. Então, em termos gerais, idealmente, o problema da peculiarização do sistema clássico poderia ser resolvido simplesmente através da identificação de um mapa que, diferente daquele que associasse a cada função f de Fn um operador que de f pertencesse ao espaço de Lebesgue das funções de quadrado somado em R. Com a condição de que, uma vez que a evolução do tempo em ambas as descrições obtidas, respectivamente, através da aplicação do conceito de Poisson, mecânica clássica, e através do computador hamiltoniano na mecânica quântica, esse mapa que é cursivo ali, satisfizesse a essa relação aqui, onde eu tenho aqui o conceito de Poisson e eu tenho aqui o conceito quântico, o computador, né? Dividido por menos zero. Essa expressão, inclusive, aí foi a que Dirac empregou, né, na teoria de representação
caso da parte falida, simplesmente esse mapa não existe. Embora você possa usar em termos de analogia, você não pode fazer um mapeamento rigoroso em termos matemáticos. Só para exemplificar mais concretamente essa possibilidade, a mecânica quântica não relativista, definida em R3, está associada ao fibrado trivial complexo unidimensional. L igual a R3 vezes C, né? Espaço tridimensional real vezes espaço unidimensional complexo, que é a função de si, assume valores em C, de modo que essa função de onda psi de x é simplesmente uma seção de L. Né? Ela passa a ser uma seção daquele fibrado do ponto x. Se considerarmos uma função de onda psi de x no campo de um monopolo magnético, externo à origem, por exemplo, essa função só pode ser definida em R3 menos a origem. Né? Se estamos interessados apenas na função de onda sobre uma superfície S2, em torno dessa origem, ele vai ter um fibrado complexo unidimensional sobre S2. Né? São apenas observações de como você lidaria com esses fibrados, né? Muito próximo. Usando as ferramentas da mecânica quântica. Agora, uma vez que, por definição, o psi de x, né, tem que pertencer ao espaço das funções do quadrado sumário, e se a gente for olhar lá, os grupos de estrutura, a gente vai ver que o espaço cotangente de R3, que é o espaço das funções clássicas, é diferente do espaço R3 vezes C. Não tem nada em comum. Você não pode definir realmente um mapa entre os fibrados clássicos e quânticos, como a gente afirmou acima, mas sem exemplificar. Sem dar um exemplo. Só para finalizar, foi proposta em 1949 pelo Moyal. Ele era o jesuíta que nasceu em Jerusalém. Né? Mas na época não tinha história de Israel, posso dizer que ele era israelense. Mas ele formulou alternativamente, juntando as ideias do Bayer, do von Neumann, do Wigner, do Dirac, com os quais ele se correspondia com o Dirac, né? Ele tem uma troca de cartas bastante intensa. E a observação fundamental que ele fez é que aquele FGN clássico é uma álgebra comutativa, enquanto a álgebra dos operadores em V, se a dimensão de V é maior do que 1, é não comutativa. Então, a ideia dele foi simplesmente substituir o produto que aparece ali naquela expressão, que, né? Isso aqui você define um computador também um produto usual. Né? Eu disse, não, a coisa deve estar escondida, que o produto que eu faço ali não pode ser usual. Então ele definiu o produto não comutativo, asterisco H, estrela H, que só foi chamado de Moyal em 1970, né? Embora a proposta tenha lá, antes do meio do século XX, que depende de certo parâmetro H cortado, mas que na verdade nada mais é do que a constante de Planck reduzida. Né? Porque a ideia dele era fazer um produto exatamente aplicando o produto o princípio da correspondência do bloco. Né? Que diz que quando você faz o H e a zero, você obtém as leis da mecânica clássica. Então, introduzindo esse produto de Moyal, a relação entre computadores, operadores quânticos e coxas de Poisson será dada agora através de um limite. Não é simplesmente uma identidade, é simplesmente uma igualdade. A igualdade entre um limite, né, o
usando um produto específico, é os congestivos passo no passo. Então, na verdade, o espaço funcional vai ter uma geometria determinada pela álgebra de funções, e essa álgebra é definida por esse outro produto. Portanto, uma álgebra não comutativa deve ser vista como espaço de funções e um espaço não comutativo, né? O que vem a se refletir na definição muito posterior de uma geometria não computativa a partir do matemático francês Antoine. Então, a gente pode dizer que a construção de Moyal já é uma deformação, a gente vai empregar essa expressão exaustivamente, uma deformação do espaço de fase do Horácio N para uma família de espaços não comutativos ou quânticos, N índice H cortado, de forma que F, H cortado de N, seja alvo das funções de N com H cortado. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente define o grupo de Moyal e vai em frente. Certo? Estamos avançando na razão de 24 pranchas por aula. Mas acho que vai chegar no fim. Eu já escrevi umas 100. Mais 2 aulas a gente chega de 100. Umas 2 a gente vai a 150. Ó, se tiverem alguma dúvida, se ficar alguma coisa obscura, vocês falam ou mandem e-mail, tá? Porque eu sei que às vezes tem uns saltos aí meio acrobáticos, as coisas nem sempre são muito. Nós estamos explicitar ao máximo, explicar em detalhes ao máximo, porque os livros não fazem isso. Os livros, em geral, eles mandam a coisa e você tem que ficar encontrando o significado. É por isso que, às vezes, eu volto, explico frases, explico expressões, né, que surgem de repente, exatamente para a gente não ficar falando de coisas incompreensíveis. Esse material que está nesse website aqui, eu ainda não subi, não, ainda não subi. A partir de amanhã, eu já vou subir a parte das notas que já está pronta, aí você já pode se divertir no fim de semana. Só levar um último para a praia. Como pode passar, só me entrar areia, né? Você entrar areia.